sujas de tinta um pouquinho. Linda, linda. Nossa Senhora. Limpar os cantinhos, deram algumas borradinhas. Gente, esse domingo eu fui pra casa da minha avó, porque todo domingo a gente vai pra casa da minha avó, em família, né, como uma tradição. E aí, eu peguei 3 santinhos da minha avó e trouxe aqui pra casa, porque, só contextualizando, né, meus avós faleceram, mas a gente continua indo na casa deles pra manter a família unida e tal. E aí, como não tem ninguém morando na casa, eu vi esses santinhos e eu pensei, vou pegar para mim. E assim fiz. Só que tem um porém, eles estão, né, muito sujos, empoeirados, porque como ninguém mora lá, ninguém ficava limpando eles nem nada. Então eles estão bem empoeirados. E eu vou mostrar pra vocês o antes e depois, porque eu vou lavar. Se precisar pintar, retocar alguma coisa, eu vou retocar, porque eu tenho tinta aqui em casa. E, enfim, dá uma reformadinha neles, vou mostrar pra vocês. Bom, eu trouxe essa Nossa Senhora de Fátima, só que ela tá muito sujinha. Eu acho que dá pra ver, tipo, olha o tanto de poeira que tem aqui, gente. Mas é uma gracinha, não está focando, meninas. Ó, ela tá bem suja. Peguei também Jesus com o Sagrado Coração. Também tá bem sujinho, bem empoeirado. A tinta também tá bem desgastada, mas eu vou lavar e ver o que faço. E por último, essa linda, linda Nossa Senhora. Só que ela também tá bem empoeirada. Eu vou gravar um vídeo melhor mostrando. E ela tá com essas pérolas soltas, porque o detalhe dela são essas pérolas. Só que elas estão soltas, então eu vou ter que colar. Gente, olha a cor dessa água, uma imundície pura, misericórdia! Eles ficaram muito mais limpinhos. Olha, gente. Ai, tá tão bonitinho. Acho que não vai dar pra ver direito, mas... Nossa, os cantinhos, os detalhes estão muito mais desempoeirados, né, gente? E aí eu tenho umas tintas aqui que eu pensei em colorir, porque, por exemplo, esse Jesus, olha o tanto que ele tá desbotado, gente. Olha o coraçãozinho dele. Tá muito desbotado, o cabelinho. Ó. E, tipo assim, eu acho que é até meio... Tipo assim, dá um charme, sabe? Ele meio assim... Porque, tipo, é da minha avó e ele é muito antigo. Então, tipo, é a ação do tempo, normal. Só que, por exemplo, o coração... Gente, tá quase transparente de tão sem tinta que tá. E alguns detalhes eu queria pintar. A tinta que eu tenho é tinta guache. Então eu não sei se é a mais apropriada pra pintar peças assim. Mas é o que eu tenho. Então eu vou arriscar, gente. Ó, é acrylex. Eu acho que é a tinta guache. Não sei, deve ser. Parece aquelas que a gente usava na escola quando era criança, então acho que, não sei, mas aí eu tenho verniz aqui também, acho que vai dar bom, gente, acho que vai dar bom. Tenho essa caneta dourada e ela vai ser boa pra fazer os detalhes, tipo da manga aqui, ó, pra eu reforçar esses detalhes dourados, acho que vai ficar bem bonito. Tenho essa forminha de gelo pra fazer misturas, sou uma fada artesã, né, gente? Essas são minhas cores. Mais uma, azul. Gente, então vamos lá. Eu vou começar pintando as bordinhas, os detalhes, né, com o dourado, que eu acho que é o mais fácil no momento. E eu não vou começar me arriscando no mais difícil. Essa caneta, ela é de tinta acrílica, só que ela é muito grossa a ponta. Então, como ela solta tinta muito fácil, eu vou pegar com o pincel e vou passando. Enquanto isso, eu queria conversar com vocês sobre uma passagem bíblica
Nossa, tá ficando bonito. Nossa, mas na verdade ela tá mais prata do que dourada. Olha aqui, vê se dá pra ver. Tá ficando mais prata do que dourada. Enfim. Eu queria falar pra vocês sobre a história de uma passagem bíblica, que é o seguinte. Mês passado eu tava lendo O Alquimista, do Paulo Coelho. E aí o personagem contou uma história que eu nunca tinha ouvido. E eu não sei nem se é verdade ou se, tipo, é inventado. Mas de todo jeito eu achei muito legal a história. Que ele contava que certa vez um pai que tinha 2 filhos, um poeta e um oficial, ele recebeu a visita de um anjo e esse anjo revelou a ele que um de seus 2 filhos um dia falaria palavras tão lindas que iam ficar marcadas geração após geração e todo mundo ia repetir essas palavras tipo pra sempre. E aí tudo bem, o pai acordou, né, desse sonho, dessa revelação que ele teve. E aí, posteriormente, né, mais pra frente, ele morreu. E no céu, ele se encontrou com esse mesmo anjo e perguntou pra ele, qual foi o poema do meu filho que ficou tão conhecido, assim, por todos os séculos e gerações? E aí o anjo falou, não, é aí que você se engana. Na verdade, o que foi dito e ficou marcado pra sempre não foi um poema do seu filho poeta. Foi uma fala do seu filho oficial. E aí, o que ele disse está simplesmente em Mateus capítulo 8. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será curado. E eu achei essa história tão bonita, porque realmente, né, o pai achou que o que ia ficar tão famoso era algum poema de seu filho, mas foi uma frase tão sincera dita a Jesus. E nós católicos, né, repetimos essa frase toda missa. Antes de comungar, a gente fala, né, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Essa é uma passagem que eu gosto muito e eu vou resumir ela aqui para contextualizar, pra gente poder conversar sobre ela. Gente, eu não sei nem se é errado eu ficar virando Jesus de cabeça para baixo. Espero que não. É só para eu poder pintar aqui dentro. Enfim, na passagem, a história é a seguinte. Tem esse oficial, né? E ele chega a Jesus e fala, Jesus, cura o meu servo, porque ele tá lá em casa doente. E aí, Jesus meio que se prontificou aí e ele falou, não, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, mas eu acredito que se o Senhor disser uma só palavra, mesmo à distância, o meu servo será curado. E essa passagem, ela é muito bonita porque ela ensina 2 coisas pra gente que são muito importantes, que é a fé e a humildade. E aí é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu vi um vídeo do padre Paulo Ricardo falando que a fé e a humildade, elas são as raízes para uma árvore, que essa árvore é a nossa espiritualidade. Então, se a gente quer que a nossa espiritualidade cresça e dê frutos e seja linda como uma árvore, a raiz, obviamente, tem que ser grande e tem que ser uma raiz forte, tem que ser uma raiz profunda. E essa raiz da nossa espiritualidade são a fé e a humildade. Se a gente não tem fé, se a gente não tem uma humildade consolidada, a nossa espiritualidade simplesmente não vai pra frente. E se a gente parar pra pensar, a gente percebe que a fé, ela é esse cordão que nos liga a Deus. É a gente crer sem ver, é a gente depositar a nossa esperança no Senhor. E nessa parábola, quer dizer, nesse evangelho, né, nessa história bíblica, esse oficial, ele fez justamente isso. Ele acreditou em Jesus, ele teve essa fé gigantesca, porque ele pensou, Deus é tão grande, Jesus é tão magnífico, é tão gigantesco, que eu não preciso que ele vá até a minha casa. Ele é tão poderoso, que suas palavras também são poderosas, e eu acredito que dizendo qualquer coisa, mesmo à distância, ele é capaz de curar meu servo. E foi aí que ele teve fé em Deus, que ele acreditou. Ele acreditou no poder de Deus e ele acreditou que Deus não precisava estar lá fisicamente para curar o seu servo. E a gente precisa ter muito disso, acreditar em Deus, acreditar que Ele vai tomar conta das coisas, mesmo que possam parecer impossíveis, porque pra gente, por exemplo, um médico, ele não vai curar um paciente à distância. Ele tem que ir até ele, avaliar e tudo mais. Mas Jesus, né, é o médico dos médicos.
Então a gente precisa crer em Deus e o que parece impossível pra gente, que é uma cura à distância, pra Deus não é nada. E lá em João capítulo 15, Jesus fala: sem mim nada podereis fazer. E esse nada é nada mesmo, é no sentido mais literal da palavra. A gente não é nada sem Jesus, a gente não consegue fazer nada na nossa vida sem Deus. E o que a gente acha que é mérito próprio, o que a gente alcançou por nosso mérito, na verdade foi Deus que nos deu, é Deus que nos dá a força todos os dias, é Deus que permite que tudo que aconteça na nossa vida de fato aconteça. E naquele momento o oficial sabia que o seu servo ele não ia ficar curado senão pelas mãos de Deus. E a parte da humildade é justamente isso. O oficial reconheceu que sem Jesus o seu servo não poderia ser curado e ele humildemente foi pedir essa graça a Jesus. Uma vez eu assisti um vídeo do Padre Paulo Ricardo que ele falou que a gente tem que se apresentar a Deus como se a gente fosse um criminoso diante do palácio real de um rei muito poderoso. E a gente tem que se humilhar mesmo, para ele abrir as portas, para ele nos dar um pouco de comida, nos dar abrigo. A gente tem que se apresentar a Deus assim, porque Deus fez isso pela gente. Ele se humilhou, as pessoas bateram nele, cuspiram nele, ele foi literalmente crucificado. O que faz a gente pensar que a gente tem que ser soberbo? Que a gente não tem que fazer o mesmo sacrifício para Jesus, para Deus? Porque nós não somos nada sem Deus. Nós não vamos conseguir nada na nossa vida sem Deus. E a gente precisa não só dessa fé, mas a gente precisa ser humilde. A gente precisa reconhecer isso. Santo Agostinho, ele fala, tô usando uma colinha aqui no meu tablet, por isso que eu tô olhando pra cá. Ele fala que temos que nos apresentar como mendigos diante de Deus. Porque essa é a verdade, é isso que a gente é. Nós somos pecadores horríveis e nós não somos dignos de Deus. Como o oficial fala na passagem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Nós não somos dignos de Deus, nem um pouco. A gente peca todos os dias com pensamentos, palavras, atitudes, omissões. A gente peca todo santo dia. Ou seja, a gente quebra o coração de Jesus todo santo dia. E mesmo assim, ele nos ama todo santo dia. Porque Jesus não só pode realizar milagres, como ele quer realizar os milagres. Ele nos ama e ele quer, e ele se mostra pronto. Ele tem essa prontidão pra gente. E a parte da humildade é justamente isso. O oficial reconheceu que sem Jesus, o seu servo não poderia ser curado, e ele humildemente foi pedir essa graça a Jesus. Gente, eu terminei de pintar as partes douradas. Ficou bem discreto, eu pintei aqui e as mangas. Agora eu vou pintar de vermelho o pano aqui. Só que eu acho que eu vou fazer uma mistura, porque esse vermelho, ele é tipo muito vermelho. E eu não queria um vermelho tão vermelho. Eu queria uma coisa mais discreta. Eu vou fazer uma mistura aqui. No momento eu estou misturando o vermelho. Eu não sei, acho que eu vou colocar um pouquinho de preto. Tô com medo de dar muito ruim isso aqui. Isso é azul? Gente, olha que estranho. Que ódio! Calma, para a gravação. Gente, eu coloquei aqui vermelho e preto. Vamos ver, fonte, vozes da minha cabeça. Eu não sei se vai ficar bom isso. Deu um vermelho mais escuro, né? Que é o que eu tava querendo. Acho que ficou bom, hein, gente? Vou passar aqui. Coloquei bem pouquinho. Ai, eu não sei gravar e fazer ao mesmo tempo. Continuando a saga da pintura. Ó, a cor ficou assim. Vamos ver. Enfim, gente, é isso. Eu acho que o princípio de tudo pra gente aprender coisas na vida é a humildade. Sem humildade a gente não aprende nada. Tipo assim, em nenhum aspecto da nossa vida. Se a gente tá na escola, a gente tem que ter humildade de pensar, cara, eu não sei fazer isso.
Vou deixar que meu professor me ensine. No trabalho, nossa, eu não sei fazer isso. Vou deixar que uma pessoa mais experiente me ensine. Tudo na nossa vida. Se a gente quiser aprender as coisas, a gente tem que, antes de tudo, ser humilde. Reconhecer que a gente não sabe. E o mesmo se aplica a Deus. A gente tem que ter essa humildade, a gente tem que estar de coração aberto para receber as graças de Deus. E com isso, a gente, quando for orar, tem que ir com muita fé, claro, né? A gente não ora a Deus se não tiver fé. Mas, antes de tudo, de novo, a humildade. Essa humildade, ela também se aplica ao fato da gente estar disposto a mudar. Porque, como eu falei, a gente peca todos os dias, a gente magoa Jesus todos os dias. E isso é algo que a gente busca mudar, a gente quer mudar. Mas não adianta nada a gente ir orar e pedir para Deus se a gente não estiver disposto a mudar, se a gente genuinamente não quiser ser uma pessoa diferente. Porque é aquilo, né? O que a gente não muda, a gente está escolhendo. Se a gente não muda, por exemplo, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias, mas você não faz nada a respeito disso, você está escolhendo não ler a Bíblia todos os dias. O que você não se esforça para mudar, indiretamente você está escolhendo. E quão triste é escolher uma vida longe de Deus. Escolher, tipo assim, fazer escolhas que te levam a ficar cada vez mais longe de Deus, a se afastar mais de Deus. Nada legal. Eu dei uma pequena borrada aqui na pintura. Acho que não vai sair. Ai, meu Deus, socorro. E assim, mais uma vez, eu vou ter que citar o Padre Paulo Ricardo. Não vá orar sem estar disposto a mudar. Não adianta a gente ir pedir a Deus que nos torne pessoas melhores, que nos ajude a combater certos hábitos, se no fundo a gente não quer verdadeiramente mudar esses hábitos. E se no fundo a gente não quer verdadeiramente estar mais perto de Cristo. Porque a principal verdade da vida é você ir orar com o coração aberto. E saber que a vida é feita de escolhas. E se a gente escolhe estar mais perto de Cristo, a gente tem que renunciar de algumas coisas. E a gente tem que estar disposto a ouvir quando Deus fala com a gente. Em resumo, eu terminei de falar tudo que eu tinha pra falar, não estou nem metade da pintura. E aí agora eu estou pensando, como eu vou ficar o resto do vídeo calada, pintando o Jesus, porque eu não tenho mais nada pra falar, porque eu falei tudo. Mas é isso. É uma passagem muito bonita e eu acho que assim, ela é uma passagem ótima pra gente ler e se lembrar desses dois pilares, fé e humildade, e como a gente não é nada sem eles, porque eles nos levam a Deus e sem Deus a gente não é nada. Então, é uma regrinha de 3 bem básica. Mas é isso. E assim, que a gente possa ser mais como esse oficial que se colocou à disposição de Jesus. Então ele viu que o seu servo estava doente e ele se arriscou, ele foi, se colocou à disposição, foi atrás de Jesus. Agora que eu fui perceber o perigo que é eu estar de roupa branca fazendo isso. Porque como vocês puderam ver, eu sou a pessoa mais estabanada do mundo. E pra eu derramar tinta aqui na minha blusa... Ai, gente, que perigo. Mas já tá terminando. Eu já terminei de pintar a frente, ó. E eu fiquei feliz que eu consegui fazer o tom de vermelho que eu estava imaginando. Agora tô terminando de pintar atrás. Ai, e uma última coisa. Eu nunca fiz isso, de vir falar e tudo mais, porque nem acho que eu seja boa nisso, de tipo assim, falar coisas impactantes ou bonitas. Eu sinto que tudo que eu falei foi meio óbvio. Tipo assim, tá, a gente tem que ter fé e humildade em Cristo. Então assim, sei lá, eu sinto que eu não sou muito boa nisso. Talvez eu não consiga falar coisas impactantes e revolucionárias,
mas só queria falar de Deus. E o que pode parecer óbvio para algumas pessoas que estão ouvindo, tipo assim, tá, eu já sabia tudo que você não falou nada de novo. Eu não sei, eu prometo que eu vou tentar melhorar. Prometo que eu vou estudar mais sobre as coisas de Deus, pra, quem sabe, trazer coisas revolucionárias e impactantes. Mas, enfim, acho que também é até pra gente ver, né, que falar de Deus acho que não precisa ser nada extraordinário. Acho que hoje em dia, inclusive, a gente se acostumou muito com essa ideia de que tudo tem que ser revolucionário o tempo inteiro. Então a gente tá no TikTok, se a pessoa não for contar algo extraordinário, ela não vai prender minha atenção e eu vou rolar pro vídeo de baixo. Sendo que nem tudo tem que ser extraordinário o tempo inteiro, sabe? Por que a gente tem que estar ouvindo e falando coisas nunca ditas antes o tempo inteiro? Tem coisa que é simples mesmo. Gente, apareceu a notificação aqui de que minha memória estava cheia. Tive que excluir meu Instagram pra continuar gravando e agora eu perdi toda a minha linha de raciocínio. É isso, gente. Eu falei. Não é minha coisa, entendeu? Falar aqui na câmera. Mas tá. Resultado do Jesus. Terminei de pintá-lo. Ó. Gostei muito da cor atrás. Só que eu dei umas borradinhas. Eu acho que aqui não vai dar pra pegar as borradinhas que eu dei. Depois de algumas horas, estou aqui para mostrar o resultado final. Tcharam! Gente, ele ganhou muito mais vida, né? Eu queria ter pintado a roupinha de bege, acabou que ficou um tom mais salmão, mais laranja, né? Mas é que eu não consegui fazer bege. Pesquisei no YouTube tutorial de misturar tinta para fazer bege e acabou saindo essa cor. Eu falei, vou pintar com essa cor mesmo. Mas ficou assim. Gente, outra coisa, né? Ganhou vida. E é isso, gente. Minhas mãos sujas de tinta um pouquinho. E é isso, eu fiquei muito feliz. Foi muito bom, foi muito terapêutico pintar. Eu adoro pintar, desenhar, colorir. Foi muito, muito bom. Especialmente desafiador pintar os cantinhos. Deram algumas borradinhas, mas tudo bem. De longe não dá pra ver. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou mostrar eu reformando os outros santinhos. Essa daqui eu acho que não precisa pintar, porque ela tá bem coloridinha, era só lavar mesmo. Então ela já está pronta pra eu colocar na minha estante. E agora a Nossa Senhora Grande, ela também não precisa pintar, eu só preciso colar as pérolas que estão soltas. Mas aí eu gravo no próximo vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima!